quando a gente fala sobre injustiça no mundo do futebol, sempre vem na mente vários casos conhecidos. Messi nunca ter vencido um prêmio Puskás, Modric ter vencido a Bola de Ouro em 2018, Vini Júnior ter sido roubado em 2024, quando a Bola de Ouro foi entregue ao Rodri, mas acho que o caso mais recente e que não teve a devida atenção do público é o caso do Rafinha nas premiações da temporada passada. Se eu colocar esses números aqui na tela, 57 jogos, 34 gols e 26 assistências, total de 60 participações em gol só pelo clube. Além disso, foi campeão espanhol da Copa do Rei e da Supercopa da Espanha, em ambos superando o maior rival. Muitos vão olhar esses números e dizer que são do Ronaldo, do Neymar, do Messi, do Cristiano, mas não, mano. Essas 60 participações em gols foram do Rafinha somente pelo Barcelona na temporada passada. E o que todos esses números e as atuações memoráveis renderam a ele? É isso que a gente vai descobrir aqui nesse vídeo. Antes de mais nada, eu já quero fazer um agradecimento aqui no começo do vídeo ao Marcelo Beckler. E não, ele não me ajudou diretamente no roteiro desse vídeo, tá? Só que muitas informações que eu vou passar pra vocês aqui foram ditas por ele lá no canal dele. E assim, é o cara que mais tem propriedade aqui no Brasil pra falar de Barcelona, cara. Eu sei que ele não vai ver isso aqui, né? Mas não custa nada falar. Pra começar, a temporada passada foi sim a melhor da vida do Rafinha. Mas mesmo uma temporada antes, a 23-24, ele já estava desempenhando bem, mesmo sob o comando do Xavi. Porém, mesmo com seu desempenho já evoluindo, uma coisa parecia ser rotina na vida do brasileiro. Não importa o quão bem ele estivesse, não importa se ele tinha feito gol ou dado assistência no jogo, na grande maioria das partidas, ele sempre era substituído. Mesmo que tivesse alguém ali bem pior do que ele em campo, o escolhido para ir para o banco antes do fim das partidas, quase sempre era o Rafinha. E aqui eu tenho os dados que não me deixam mentir, tá? Se liga. Das 37 partidas que ele disputou sob o comando de Xavi, Rafinha só foi titular em 25 jogos. E desses 25 que ele foi titular, ele acabou sendo substituído 16 vezes. Ou seja, ele só começou e terminou um jogo em campo 9 vezes, das 37 em que disputou. E isso acabou gerando diversas cenas meio tensas com as reações do brasileiro ao ser trocado nos jogos. E olha que isso não aconteceu só uma vez não, tá? Era rotina. O embate entre Xavi e Rafinha nunca foi muito pra frente. Nas coletivas, o treinador abafava o caso, dizendo que ele sempre preferiu o jogador que não gostava de sair do jogo do que o jogador que é conformado. Y lo jodido sería que se sintiera bien con el cambio, ¿no? Pero enfadarse y hasta me pueden insultar si quieres. Mas, mesmo com a falta de confiança do seu treinador, o brasileiro mostrava evolução no seu jogo. Até que na Champions daquela temporada, Rafinha disputou 7 jogos, marcando 3 gols e dando 4 assistências. E agora que a gente chega onde realmente interessa. A temporada 24-25 acabava de começar. O ídolo e técnico do clube, Xavi, foi demitido do cargo após um rolo esquisito ali com o presidente. Vamos resumir assim, vai. E quem chega para assumir? O técnico alemão Hans Flick. Pra quem não tá ligado, ele é o mesmo treinador que comandou aquele Bayern de Munique avassalador de 2020, ganhando todos os 6 títulos possíveis na ocasião e, claro, a Champions estava nessa lista, com direito a uma goleada histórica de 8-2 para cima do Barcelona. A expectativa era bem grande para ver o que o Hans Flick conseguiria tirar daquele elenco, e com poucos jogos, o resultado já ia aparecendo. Um estilo de jogo mais vertical, muito mais intenso, ainda mantendo o DNA da posse de bola do Barcelona, porém, bem mais objetivo e rápido, tendo alguns gols marcados com pouquíssimos toques na bola, utilizando de contra-ataques em velocidade, tornando o time uma máquina de marcar gols. E um dos jogadores que mais se beneficiou disso foi o Rafinha. Ele tem aquele estilo de jogo que é favorecido quando tem o campo livre para correr. A famosa bola no espaço. Continua acompanhando aqui que já já eu vou mostrar na prática como que vários gols importantíssimos que o Rafinha marcou nessa temporada foram exatamente dessa maneira que eu tô falando aqui. Relaxa que já já vai chegar. E quando você junta o estilo de jogo favorável, a variação tática e principalmente a confiança em um jogador, você consegue extrair dele a sua melhor versão. E foi exatamente isso que Hans Flick fez com o Rafinha. Rafinha já iniciou o ano sendo titular, jogando os 90 minutos e dando uma assistência. E essa minutagem se repetiu nos 7 primeiros jogos da Liga, onde o brasileiro disputou todas as partidas os 90 minutos, anotando 5 gols e dando 3 assistências. Além de que, com a ausência do Ter Stegen, que era o goleiro titular do Barcelona, Rafinha assumiu a braçadeira de capitão do clube. E não parou por aí não, mano. Ele seguiu jogando e fazendo a diferença. E sim, cara, a performance do Rafinha foi incrível na La Liga, mas o que realmente chamou atenção foi a Champions League. O Barcelona começou perdendo sua primeira partida na Champions para o Mônaco na França por 2-1. Rafinha foi titular, fez uma boa partida até, nada demais também, mas não marcou e nem deu assistência nesse jogo. Avançando agora para a segunda partida, contra o Young Boys, o Barça atropelou, meteu um 5-0 com direito a gol e assistência do brasileiro. Logo depois, no terceiro jogo, uma verdadeira prova de fogo para o Barça, o Bayern de Munique. O mesmo time que fez os torcedores terem pesadelos nos últimos anos, né, com aquelas eliminações vexatórias e, claro, o clássico 8-2. Aquilo ali
deve doer até hoje, tá? Não vai ter goleada no mundo que vai sarar essa ferida aí, irmão. É doideira. Só que dessa vez, mano, a parada foi bem diferente do que tava virando rotina. O Barça meteu um 4-1 pra cima do Bayern. E olha que ainda foi pouco, tá? E o principal protagonista desse jogo foi ele. Rafinha, pela primeira vez na sua carreira, marcou 3 gols em um jogo de Champions. Começando aqui bem rápido, já no primeiro minuto de jogo, gol dele. E pô, vamos combinar aqui, hein? Um baita gol, tá? Só que logo depois, Harry Kane diminuiu para o Bayern aos 18 minutos. Esse aqui também é máquina de provocar gol, né? Normal. Só que eu já falei que naquela noite seria diferente. Aos 36 minutos, Lewandowski pratica a lei do ex e coloca o Barça na frente novamente. E para fechar o primeiro tempo, Rafinha marca o seu segundo gol no jogo. 3-1 Barcelona, tudo tranquilo. E agora, na volta do intervalo, adivinha? Mais um gol do Rafinha. O terceiro dele no jogo. Esse aqui que pra mim, meu irmão... Calma. Pera aí rapidinho, tá? Lembra que eu falei lá no começo do vídeo que o estilo de jogo do Hans Flick era um pouco mais objetivo, mais direto, bem mais vertical do que estava sendo com Xavi? E que isso acabou resultando em vários gols na temporada que foram marcados com poucos toques na bola. Então, se liga que esse aqui é um exemplo perfeito. O Pedri tá aqui na origem da jogada, que esse aqui também, pelo amor de Deus, tá? É um mini gênio. E ele já clareia tudo e acha o Lamine lá na outra ponta. O Yamal então domina, atrasa um pouquinho o passe, parece que tudo é bem treinado, tá ligado? Tudo pra poder esperar o Rafinha se deslocar. Então o brasileiro, já sabendo que receberia a bola naquele espaço, começa a arrancar. E aí é claro que tem também a genialidade do Yamal, né? Ele pega essa bola e coloca ela exatamente no ponto certo. E aí a jogada continua e o Rafinha faz um domínio aqui bizarro, velho. Já de ombro, botando a bola na frente. Cê é louco, irmão. Vence os 2 zagueiros do Bayern na corrida e finaliza com perfeição no canto do goleiro. Uma aula de contra-ataque, uma aula de domínio, de condução e de finalização também, né? Porque no gol dos caras era só Manuel Neuer, tá? Não é qualquer um, não. Barcelona 4-1 no Bayern, diminuindo ali um pouco da mágoa nos últimos anos e consagrando o brasileiro Rafinha com seu hat-trick em noite de Champions. E não foi só o Flick que mudou a carreira do Rafinha, mano. O que também fez ele jogar muito mais bola foram as tranças no cabelo. E pode parecer brincadeira, mas o Rafinha levou isso tão a sério que ele até agora não tirou. Isso virou até um meme lá pela torcida do Barcelona. Tranquilos, culés, las trenzas siguen intactas. Até tirar o boné aqui pra falar, mano, porque ó... As tranças pro Rafinha funcionam mais ou menos como se ele fosse o Sansão, tá ligado? E se você acha que cabelo é brincadeira, irmão, já te aviso logo, não é. E você sabia que agora, em março, existe a Semana do Calvo? É uma data que não precisa necessariamente ser comemorada. Inclusive, eu acho até melhor você não comemorar, né? Mas, por outro lado, essa pode ser a oportunidade perfeita pra você conhecer a Manual e ainda garantir um brinde exclusivo. Então, pra isso, rapaziada, esquece esses shampoos aí que você vê em farmácia ou simpatia de internet. A Manual é ciência de verdade. Você consegue fazer tudo online. Médicos especialistas avaliam o seu caso e te receitam um tratamento comprovado clinicamente, sem você precisar pisar numa sala de espera. A Manual já ajudou mais de 500 mil homens. Você tá vendo fotos aí agora, de antes e depois, de clientes reais, tá? Então é só você acessar o site deles que tá aqui na descrição ou no comentário fixado. E pra ficar mais fácil, também tô deixando aqui o QR Code na tela, que é só escanear, não tem erro. Já no site da Manual, você vai responder um questionário rápido de saúde feito por um médico especialista. Logo depois, ele vai avaliar o seu caso e se houver algum indício de calvície, você vai receber uma prescrição personalizada. E se já não estava bom o bastante, quando chegar na hora de pagar, lá no seu carrinho, basta você adicionar esse cupom que está escrito aqui na tela, FUT11, não tem erro. Fazendo isso, você vai ganhar 40% de desconto na sua primeira compra. Além disso, você ainda vai ganhar uma bag da Manual de brinde, mas corre que essa promoção é por tempo limitado, hein? E depois de efetuar a compra, pode ficar despreocupado com a entrega porque eles mandam numa caixa bem discreta. Isso, claro, para caso você tenha alguma vergonha, né? Mas vai por mim. Vergonha mesmo é ver o problema e escolher não tratar, certo? Recado dado, agora sim, vamos voltar aqui pro Rafinha e suas tranças na Champions League. Ainda na fase de liga, o Barça enfrentou o Estrela Vermelha e venceu por 5-2 fora de casa, com mais um gol e mais uma assistência do Rafinha. Logo depois venceu o Brest por 3-0. Rafinha acabou passando em branco nessa. Depois pegou o Dortmund fora de casa, onde também venceu, agora por 3-2 e com mais um gol do Rafinha. Vocês estão vendo aqui, velho, que ele não para de marcar, não para de dar assistência, e mesmo nos jogos em que ele passava em branco, a entrega do Rafinha dentro de campo era coisa de louco, velho. Era não, ainda é, porque essa é a principal característica dele. E aqui tem mais uma informaçãozinha que vem direto lá do Marcelo Beckler, tá? Ele falou em um vídeo dele que quando ele tava lá nas coletivas, né, ali com o microfone e tal, esperando a vez dele de entrevistar o Hans Flick, ou já tinha entrevistado, não sei qual era a situação exata, mas que ele ouviu ali do próprio treinador alemão falando para um outro veículo, para uma outra televisão de um outro país, ele dizendo com essas palavras, mano: eu nunca tive um jogador como o Rafinha. O Hans Flick deu uma entrevista para uma TV ao lado de onde a gente estava e disse: eu nunca tive um jogador como o Rafinha. Por isso, pelo esforço, por como ele contagia, porque assim como jogar com Harry Kane às vezes é jogar com 12 em campo, porque é um 10 e é um 9, jogar com o Rafinha às vezes também é jogar com 12 em campo,
porque ele é um atacante rápido, perigoso. Então, assim, claro que ele não tá falando só tecnicamente, né? Até porque ele treinou o Lewandowski, por exemplo, que é, pô, um baita no jogador. Treinou muito jogador brabo lá no Bayern de Munique. No próprio Barcelona tem jogadores que, porra, são melhores do que o Rafinha tecnicamente falando. Mas eu acho que ele quis dizer, acho que não, né? Tá bem claro que ele quis dizer que o Rafinha junta os dois. Ele junta o esforço ali, porque o cara, mano, é um guerreiro dentro de campo, um soldado. O cara rouba a bola na lateral, rouba a bola na zaga, aparece dentro da área pra finalizar, e cabeceia, corre o campo inteiro. Mano, ele é quase sempre um dos jogadores que mais corre no time, tá ligado? Quando você pega lá a quilometragem percorrida, ele quase sempre é um dos primeiros. E ele junta tudo isso com poder de decisão, mano. Porra, você receber essas palavras ali do técnico que, mano, confiou em você no começo da temporada, porque pra quem não sabe, o Rafinha tava prestes a sair do Barça. A relação dele com o Xavi realmente era uma merda, mano. E ele já falou isso várias vezes em entrevista, que o Hans Flick salvou a carreira dele, que ele estava realmente prestes a sair. E você escutar isso do cara que, pô, te deu a oportunidade, que confiou em você conseguir dar o resultado, e ele chegar e falar desse jeito, mano, que nunca teve um jogador como você, deve ser algo realmente muito foda, tá ligado? Mas enfim, vamos continuar aqui, porque chegou um momento que eu tava esperando. Benfica contra Barcelona no Estádio da Luz. Cara, esse foi com certeza um dos melhores jogos da temporada passada. Simplesmente 9 gols no total, cara. Olha só que loucura, irmão. Vamos lá, vamos lá. O jogo já começa daquele jeito. Com 2 minutos, Pavlidis abre o placar pro Benfica. Aí, dando sequência, 11 minutos depois, Lewandowski empata o jogo para o Barcelona, marcando de pênalti. Mas a loucura não parava, irmão. O Benfica continuou e marcou mais um. Pavlidis mais uma vez, o cara tava endiabrado. E calma que não acabou não, tá? Porque 8 minutos depois, ele marcou mais um gol, agora de pênalti. Pavlidis fechando aí o seu hat-trick só no primeiro tempo. 4 gols no placar em 30 minutos de partida. Isso aí, cara, é o puro suco do Barcelona do Hans Flick na temporada passada, mano. Todo jogo era uma loucura. Aí, pra esfriar um pouco, os outros 15 minutos do primeiro tempo não teve mais nenhum gol. Na volta do intervalo, Rafinha marca e diminui para 3-2. Gol de cabeça do brasileiro, que a essa altura aqui, irmão, esquece, tá fazendo gol de tudo que é jeito. Só que como o Barça tava bem no jogo e com muita chance de empatar, o Araújo não gostou da ideia e quis dar uma dificultada. Então ele foi lá e fez um gol contra. Agora, 4-2 pro Benfica. Isso aos 68 minutos de jogo. Só que aí, 10 minutos depois, o Barcelona não desistiu, velho. Lewandowski, mais uma vez de pênalti, converteu e diminuiu para 4-3. 8 minutos depois, aos 86, mais um gol do Barcelona. Depois de uma jogadaça do Pedri, um cruzamento na cabeça do Eric Garcia, que empatou o jogo em 4-4. Jogo empatado ali aos 86, parecia que tava, cara, tudo perfeito pro Barcelona. Vamos levar ali um pontinho fora de casa. Tá ótimo, né? Só que como já dizia o Mago, no finalzinho vem um negocinho. Aos 90+6, literalmente, o último lance do jogo. Uma loucura na área do Barça que não resultou em gol. Ficou ali numa doideirada, cara. Chute pra cá, chute pra lá, jogador do Benfica pedindo pênalti. Enfim, no meio dessa loucura toda, rolou ali um chutão pra frente que caiu nos pés do Rafinha com campo livre pra correr. Eu falei que o Barcelona explorou bastante disso. O brasileiro arranca, ele tinha ali a opção de passe, né? O Lewandowski tava praticamente de frente. Mas quer saber, mano? Que se dane, eu tô aqui com aura pra cacete mesmo, tô decidindo tudo que é jogo. Eu vou chutar essa bola. E foi o que ele fez. O Rafinha chutou e virou o jogo pro Barcelona. 5-4 no placar, fora de casa, mano. Um jogo histórico pro Rafinha, com direito à virada no finalzinho ali, aquelas fotos dele na chuva, pô, deslizando, tá ligado? E sem falar também na narração do Jorge Igor, que, porra, foi um show à parte nesse jogo aí, né? Se você assistiu, se você escolheu assistir Barcelona e Benfica nesse dia, você sabe do que eu tô falando. Jogo diferente, mano, essa é a palavra. Foi diferente. Mas antes, rapaziada, caso você possa, por favor, deixa aquele likezinho aí, se inscreve no canal. Só deixa um likezinho aqui, vai se inscrever, estamos quase chegando em 200 mil. Ajuda o pai, pô. Agora sim, tu já deu like, já se inscreveu, que eu tenho certeza. Vamos continuar. Agora, fechando o último jogo da fase de Liga da Champions, o Barça enfrentou e empatou com a Atalanta em 2-2. Rafinha deixou 2 assistências nesse jogo. Na fase de Liga, Rafinha disputou todos os 8 jogos, anotando 8 gols e dando 4 assistências. Agora uma pausazinha na Champions para poder direcionar o foco para um dos jogos mais aguardados da temporada, o El Clássico. E na temporada passada, mano, nós tivemos bastantes embates entre os gigantes espanhóis. Saindo então de Barcelona contra Atalanta e voltando um pouquinho no tempo aqui, tá? Vamos voltar então para Real Madrid contra Barcelona pelo Campeonato Espanhol. 26 de outubro de 2024, estádio Santiago Bernabéu. A bola rola e toda aquela tensão para o primeiro El Clássico do ano estava no ar. O elenco estrelado do Real contra o trio de ataque que ainda estava tomando forma no Barcelona. O Barcelona também, sabendo usar a sua linha alta, deixou o Mbappé em impedimento algumas vezes. Fim do primeiro tempo, 0-0, poucas emoções. Agora no segundo tempo, meu amigo. Já no começo do segundo tempo, Lewandowski abre o placar para o Barça. E olha, foi um baita passe do Casadó, tá? 2 minutos depois, foi basicamente o tempo do jogador comemorar e colocar a bola de volta no meio campo. De Jong acha Baldé, que faz o cruzamento na cabeça do Lewandowski.
2-0 pro Barça. Logo depois, Rafinha, em mais uma jogada daquelas que eu já falei aqui várias vezes, transição rápida do Barça. O brasileiro conduz, acha Lamine Yamal livre e faz o passe. Que aí também, né, irmão? Pelo amor de Deus. Uma finalização perfeita do moleque. 3-0 pro Barça e mais uma assistência pro brasileiro. E agora, pra fechar com chave de ouro, mais um gol do mesmo jeito, cara. Se liga. A bola tá aqui no pé do zagueiro, esse aqui é o Inigo Martínez, tá? Ele levanta a cabeça e acha o Rafinha projetando o corpo pra correr. E aí, já sabe, né? Bola no espaço pro Rafinha, que ganha na velocidade e cobre o goleiro Lunin com requintes de crueldade. Pelo amor de Deus. Real Madrid 0, Barcelona 4. Em pleno Santiago Bernabéu. Show do Rafinha e do Leva, tá? Gol e assistência para o brasileiro. E não foi só isso, hein? Avançando um pouco no tempo aqui agora, 12 de janeiro de 2025. Supercopa da Espanha rolando. Decisão entre Real Madrid de um lado contra Barcelona do outro. 5 minutos de jogo e adivinha? Gol do Real Madrid. Gol do Kylian Mbappé. Ele que já era um carrasco do Barcelona desde os tempos do PSG, agora tava chegando para jogar ali no rival local, velho. E já chegava com estilo, né? Marcando seu gol já no segundo clássico. Só que olha, como é que eu posso falar para vocês, hein? Não vou falar nada não, tá? Vou só contar a história aqui e vocês vão ver que não terminou legal pra ele não, hein? 22 minutos de jogo e Lamine Yamal empata para o Barcelona. Mano, é um moleque prodígio, não tem jeito, tá? Mais um gol dele aí. Logo depois, aos 36, gol do Lewandowski, de pênalti, ampliando para 2-1. Aos 39 minutos, mais um gol do Barça. Agora com Rafinha metendo uma testada na bola. Irmão, olha isso, que tiro de cabeça que ele deu aqui, velho. Puta. E pra finalizar, ainda no primeiro tempo, no finalzinho... Foi mal, rapaziada. É que eu não resisto a nenhuma oportunidade de usar o David Jones. É mais forte do que eu. Mas eu vou parar, tá? Eu vou parar. Eu juro que eu vou parar. No final do primeiro tempo, não vou usar, calma. Valdê marca mais um. Agora no contra-ataque, que foi cedido ali pelo erro do Rodrigo, puxado pelo Yamal e com assistência do Rafinha. E não satisfeitos, voltando no intervalo, 3 minutos depois, mais um gol do Rafinha. Mano, o cara tava iluminado, tá? Não tem jeito. Depois, o goleiro do Barça foi expulso aos 56 minutos de jogo, o que deixou o Barcelona com -1, né? Teve que colocar ali um outro goleiro pra poder substituir, e aí o Real Madrid começou a crescer um pouquinho, fazer uma graça, e conseguiu, inclusive, diminuir o placar. O Rodrigo fez um baita gol de falta aqui, mérito total do brasileiro que tirou esse gol da cartola. Mas acabou que ficou só por isso mesmo, velho. 5-2, uma vitória larga do Barcelona. Rafinha foi eleito MVP da competição, com 2 gols e uma assistência contra o maior rival. Fora, claro, o título da Supercopa que ficou com o Barcelona, né? E se você tá achando que acabou, avançando mais um pouquinho no tempo, final da Copa do Rei. Pra quem não tá ligado, seria algo semelhante à Copa do Brasil aqui, tá? Novamente, Real Madrid contra Barcelona. Mas calma, rapaziada, aqui o Rafinha não fez gol e também não deu assistência, tá? Ele passou em branco nessa. Mas eu não posso deixar de comentar também, até porque é um dos títulos que ele ganhou na temporada, né? Então tem que ser falado. Os gols foram marcados pelo Pedri, com uma assistência do Yamal, um golaço, inclusive. Ferran Torres, também com assistência do Yamal. E o Koundé fechou o caixão na prorrogação. Ele que nessa partida aqui, pra mim, foi o MVP, tá? Jogou uma barbaridade o francês. Agora, pelo lado do Real Madrid, os gols foram todos franceses. Mbappé de falta, o primeiro gol dele de falta da carreira, inclusive, tá? O primeiro e até agora o último, né? Pelo que me lembro, ele não fez outro gol não, mano. Talvez tenha feito, me corrija se eu tiver errado, mas se ele tiver mais que um gol de falta, ele tem 2. Não tem mais que isso não. E logo depois, Tchouaméni de cabeça com assistência do Arda Güler no escanteio. Mais uma vitória sobre o rival e mais um título conquistado para Rafinha. Até aqui, Supercopa da Espanha e Copa do Rei. O clima então tava bem pesado entre Real e Barça, os últimos 3 clássicos disputados. Só deu Barcelona com direito a 2 goleadas. Isso tudo resultou no quê? Em mais um El Clássico. Agora, o último embate. O jogo de volta pela La Liga, que o Barcelona também liderava. 11 de maio de 2025. Barcelona contra Real Madrid. O jogo de ida da La Liga, a gente viu aqui, né? O Barça venceu por 4-0 fora de casa. Agora, jogando em sua casa, a coisa parece ter mudado muito olhando o placar, né? Mas quem viu o jogo sabe que não mudou muita coisa, não. A partida começa, o Mbappé já abre o placar aos 5 minutos. Gol dele aqui que você tá vendo, marcado de pênalti. 9 minutos depois, aos 14 do primeiro tempo, gol do Mbappé de novo. E esse gol você tá vendo aqui, ó. Dessa vez, não foi de pênalti, né? Inclusive, foi com assistência do brasileiro, do Vini Júnior. Mas acabou que ficou só por isso aí, mano. Porque, olha, o carro passou de novo. O Barcelona resolveu acordar pro jogo. Eric Garcia marcou e diminuiu o placar. Logo depois, Lamine Yamal marca mais uma vez contra o rival, aos 32 minutos. E 2 minutos depois, Rafinha marca mais uma vez. 34 minutos do primeiro tempo e o Barcelona já tinha virado o jogo, irmão. Cara, 5 gols em 34 minutos, velho. Olha, o El Clássico ano passado, ele foi entretenimento puro, irmão. Se você não assistiu, você acha que morreu depois do Messi e do Cristiano, olha, irmão, sinto te informar que tá ficando bom de novo, hein? Tá ficando bom mesmo. E aí, né, irmão, não satisfeito, aos 45 minutos, Rafinha marca de novo. Esse que já era o seu 18º gol
só na La Liga. E o Rafinha aqui comemorando, mostrando a mão dele enfaixada, hein? Pra quem tá por fora, isso aí foi uma provocação. Isso porque vários torcedores do Real Madrid e de outros times na Espanha estavam acusando os jogadores do Barcelona de estarem fazendo doping. E o Rafinha e o Lamine Yamal eram os que mais sofriam acusações. E essas supostas aplicações na veia seriam ali no pulso, né? Então por isso que eles usavam uma faixa meio que pra esconder as marcas. Mas é claro que isso é só teoria da conspiração, né, rapaziada? É só porque o Rafinha tava muito sinistro mesmo, não tava dopado não. Até porque se tem uma coisa que jogador de futebol faz, é exame antidoping. Então essa aqui com certeza é a melhor comemoração que ele podia ter feito. E por mais que o Real ainda tenha diminuído o placar com o Mbappé de novo, marcando seu hat-trick, esse aqui também já era o gol de número 27 do francês, hein? E isso só na Liga, velho. E olha que essa foi a primeira temporada dele por lá, hein? É a famosa temporada de adaptação. O cara adaptando foi artilheiro da Liga. É isso aí. Mas não foi bastante, porque o Barça venceu mais uma vez. Agora com placar um pouquinho menor, né? Foi só um 4-3. Esse que foi o último clássico do ano e também o jogo que praticamente confirmou o título do Campeonato Espanhol para o Barcelona. Domínio completo em cenário nacional, onde o Barcelona venceu o Campeonato Espanhol, venceu a Copa do Rei e também venceu a Supercopa do Rei. Os três em cima do maior rival, né? Já que na Liga, o Real também terminou em segundo. E com mais esses 2 gols, nos 4 confrontos contra o Real Madrid, Rafinha anotou 5 gols e deu 2 assistências, sendo eleito MVP da partida em 2 dos 4 confrontos. Agora, voltando para o cenário europeu, no dia 5 de março, a Champions League chegou no mata-mata. E mais uma vez, o Barcelona enfrentou o Benfica. O primeiro jogo foi disputado no Estádio da Luz, onde o Barça saiu vencedor por 1-0. E adivinha quem marcou o gol da vitória? Já tá ficando até chato, mas sim, mano. Foi o Rafinha de novo. Jogo da volta, agora na Espanha, e não satisfeito, o Barça venceu o jogo por 3-1 e mais 2 gols pro Rafinha. E uma assistência, tá? Ou seja, dos 3 gols, dos 4 gols do confronto, ele marcou 3 e um que ele não marcou foi assistência dele. É isso aí, pô. É o Rafinha na temporada 24 e 25. O 5º lugar na bola de ouro e fora dos 11 iniciais da FIFA. Meu Deus do céu. Calma aí que eu tô dando spoiler do meu próprio vídeo, mano. Porra, aí os caras não vão ficar até o final. A retenção vai pro espaço assim, mano. Enfim, agora nas quartas de final, o Borussia Dortmund era o rival. E o primeiro jogo, irmão, foi simplesmente um atropelo. No Estádio Olímpico de Montjuïc, na Espanha, o Barcelona desfilou e meteu um 4-0 pra cima dos alemães. E quem abriu o placar você já sabe, né? Foi ele mesmo, já tá ficando repetitivo. Rafinha mais uma vez e um chute com o pé direito e colocando o Barça na frente. 12º gol dele nessa Champions. Logo depois, gol do Leva de cabeça. E adivinha, sim, assistência do Rafinha. Na volta do intervalo, mais um gol do Lewandowski, agora aos 66 minutos. E pra fechar, Lamine Yamal, aos 77 minutos, marcando seu 4º gol na Champions. E mais uma vez, assistência do Rafinha. Essa já era a 7ª assistência do brasileiro só nessa Champions. Agora você pensa, né? Pô, 4-0, tudo tranquilo, fim de jogo ali. O confronto, então, tá decidido, né? O jogo de volta vai ser só protocolar. Errado, irmão, porque quase deu merda. O Borussia Dortmund na Alemanha macetou o Barcelona e por pouco, mas muito pouco mesmo, os alemães não conseguiram a virada. Eles chegaram a colocar 2-0 no placar, velho, com 2 gols do Guirassy. Esse aqui também tava disputando a artilharia da Champions, fez uma temporada iluminada. Mas aí, aos 54 minutos, o jogador do Borussia faz gol contra e ajuda o Barcelona. 2-1 no placar. E olha que o Guirassy ainda fez mais um, mano, pra fechar o hat-trick dele aos 76 minutos de jogo. Teve ali uns apavoros ainda, mas ficou por isso mesmo. 3-1 Borussia, agregado de 5-3 para o Barcelona, que agora estava carimbando a sua vaga para a semifinal da Champions League. Agora, meus amigos, nós chegamos aqui no ponto alto dessa temporada e desse vídeo também, porque pra mim, Barcelona contra Inter de Milão foi disparado o melhor jogo da temporada passada. Acompanha aqui que você vai entender o porquê. Teve de tudo, mano. Teve de tudo. Você vai ver. Primeiro jogo, dia 30 de abril de 2025. Jogo na Espanha, no mando de campo do Barcelona, Estádio Olímpico de Montjuïc. Primeiro minuto de jogo. A Inter já abriu o placar com o gol do Thuram. Que aqui, pelo amor de Deus, né? A jogada do Dumfries é linda, mas esse gol de letra aqui do Thuram tá maluco, irmão. 20 minutos depois, mais um gol da Inter. Dumfries de novo marcando. Agora, 2-0 pra Inter de Milão. A assistência aqui foi do Acerbi. Aí agora você pensa, né? Pô, 2-0 pra Inter, 20 minutos de jogo só, na casa do Barça, semifinal de Champions. Será que o Barcelona vai sentir a queda? Será que vai sentir a pressão ali de estar com risco de goleada? Será que vem essa goleada? Pois é, mano. Até poderia acontecer. Só que aí, 3 minutos depois, o Lamine Yamal sozinho ressuscitou o Barcelona, cara. É papo de tirar do buraco mesmo, tá ligado? Esse golaço aqui de pé esquerdo pra diminuir o placar pra 2-1. E o moleque continuou encapetado, mano. Quase anota uma pintura e tava acabando com os zagueiros da Inter. Até que aos 38 minutos, o gol do Ferran Torres para empatar o jogo pro time da casa. A assistência é do Rafinha. Essa que foi a 8ª dele na competição. E assim acaba o primeiro tempo. 2-2, 4 gols em 45 minutos. Cara, entretenimento puro, velho. Voltando do intervalo, Dumfries aos 64 minutos marca mais um gol e coloca a Inter novamente à frente do placar. Pra variar,
defesa do Barcelona dormindo, né? Tudo normal. E aí, rapaziada, literalmente 1 minuto depois. Ó, você tá vendo aqui, jogadinha do Barça, Lamine Yamal ia receber esse passe, mas aí ele vai e pensa, não vou receber não, vou fazer um corta-luz aqui. Rafinha recebe e ele fala, cara, daqui é pênalti. E ele resolve mandar uma bomba pro gol, velho. Ele bate, a bola explode no travessão, volta nas costas do goleiro Sommer e entra. O gol do Barça. Só que, pô, mano, infelizmente esse gol foi dado contra. Pra mim, o mérito é todo do Rafinha, que, porra, você acertar um chute desse já é muito difícil. E se ele não chuta, a bola não ia bater na trave, voltar no goleiro e entrar, mano. E, pra quem não sabe, contou com uma assistência pro Rafinha, o que é mais esquisito ainda, né? Assistência pra gol contra. Mas fazer o quê, né? Uma porrada dessas aí, um chute desses, não contou como gol pro brasileiro. 9 assistências pro Rafinha, então, só na Champions. E é isso, a partida terminou em 3-3, aqui com os principais protagonistas do jogo sendo o Dumfries pelo lado da Inter e o Lamine Yamal pelo lado do Barça. Que, cara, olha, eu posso cravar que sim, que eu nunca vi alguém com 18 anos jogar o que esse moleque jogou na Champions, mano. Eu sei que você vai falar, Neymar. Olha, o Neymar, 18 anos, tem muita partida foda mesmo, mas, pô, na Champions League, mano, bagulho doido, hein? Bagulho doido, é difícil de pegar. Agora, partindo pro jogo da volta, na Itália, aqui foi basicamente o mesmo cenário, mas em tempos diferentes. O Barça não tomou gol no primeiro minuto, o que já era uma evolução, mas tomou os 21. Lautaro Martinez foi o nome da lenda, tá? Inclusive, ele era dúvida pra esse jogo, hein? E mais uma assistência pro Dumfries. Eu tô falando que ele tava realmente inspirado. Barcelona perdendo até aqui e ia piorar, tá? Porque o Çalhanoğlu, rapaz, Çalhanoğlu, que, nossa, mano, que nome brabo, tá? Enfim, gol dele, tá? Após um pênalti ali sofrido pelo Lautaro. Ele pegou, cobrou e converteu. E assim acaba 2-0 pra Inter no primeiro tempo. Aí, mano, eu não sei o que o Flick falou pra esses caras no intervalo, eu não sei que motivação que ele deu, se ele mudou alguma tática, só sei que, olha, o Barça voltou com os mesmos jogadores, não fez nenhuma substituição, mas, mano, a pressão alta, a linha alta do Barça, né, a marcação-pressão, o bagulho encaixou nesse segundo tempo e foi, olha, torturante pra Inter até sair o gol do Barcelona. E o gol veio com Eric Garcia aos 54 minutos, que pegou uma bola venenosa ali, irmão. Um baita gol dele e a assistência foi do Gerard Martin. 6 minutos depois, gol do Barça de novo. Agora pra empatar com Dani Olmo de cabeça. Mais uma assistência pro Gerard Martin. E aí, rapaziada? Tava faltando o dele, né? Rafinha, aos 87 minutos, marca o que seria o gol da virada. O gol da classificação. Uma pancada de pé esquerdo praticamente ali a queima-roupa, mas o Sommer defendeu. Só que ele acabou dando rebote e o Rafinha pegou de novo, só que agora de pé direito. E assim ele conseguiu seu 13º gol na competição. Inter 2, Barcelona 3. Essa cena aqui do Rafinha comemorando o gol é absurda, mano. Seria ali a coroação dele como protagonista da temporada europeia. Pena que, né? Pois é. 90 mais 3... já nos acréscimos, e no finalzinho veio o negocinho. A Cherby marca e empata o jogo para a Inter. Com direito, é claro, a dormida do Ronald Araújo aqui, que depois de muitas falhas, e ainda termina com essa. Ele é, com certeza, muito amado lá pela torcida do Barça, tá? Pode chegar lá no Camp Nou e perguntar lá o quanto eles amam o Ronald Araújo, que, com certeza, vai ser só amores. E é isso, o jogo terminou então empatado em 3-3, o que levou para a prorrogação, onde aos 9 minutos da prorrogação, Fratesi marca com o pé esquerdo e coloca a Inter na final da Champions League, eliminando o Barcelona de Hans Flick. E não foi qualquer jogo, né, rapaziada? A Inter começou ganhando, o Barça empatou, o Barça virou, a Inter empatou e a Inter virou. 4-3, um placar agregado nos dois jogos de 7-6. 7-6, velho. 13 gols marcados. Cara, que bizarro, mano, que bizarro. E é isso, o Barcelona, que tinha ali um ataque avassalador, mostrou o porquê não estava pronto para vencer. Essa mesma Inter, até aquele momento, era a melhor defesa da competição, mas levou 6 gols só do Barça. Só que também a Inter passava bem longe de ser o melhor ataque, e mesmo assim, conseguiu fazer 7 gols no Barcelona. E a prova veio na final, quando essa mesma Inter jogou ali contra o Paris Saint-Germain e praticamente não conseguiu nem andar em campo, não impôs, sei lá, mano, nenhum perigo pro gol do PSG. O Donnarumma podia ter assistido esse jogo deitado ali, sem poder fazer nenhum esforço, que tranquilamente teria ganhado o jogo. Foi um atropelo, um 5-0 do Paris Saint-Germain. A Inter nem viu a cor da bola, não conseguiu nem andar, como eu já disse aqui. Só deixou mais feio ainda pro Barcelona, né? O ataque do Barça conseguiu encaixar e foi o melhor da última temporada ali, junto com o PSG, disparado. Só que a defesa, irmão, pelo amor de Deus, era muito vulnerável. Qualquer um fazia gol no Barcelona. E isso se mantém até hoje, inclusive. É basicamente o estilo de jogo que você ataca e também deixa ser atacado. Como disse ali o Marcelo Beckler, é como se fosse uma disputa de boxe. O Barcelona, ele soca, mas também deixa socar. E aí fica naquela briga de quem tem um soco mais forte. O Barça não quer dar um soco e esquivar. Ele quer bater e toma um soco também, e devolve, e é isso, mano. Vai ganhando os jogos ali quando ele consegue bater mais forte do que o rival. Só que às vezes ele vai encontrar um muro, né, irmão? Como foi, por exemplo, a Inter, que não caiu com soco e resolveu dar um cruzado ali que desligou o Barça. Basicamente, é isso aí. A analogia do pai aqui é o que tem pra hoje. Rafinha, então, terminou a temporada com 14 jogos na Champions,
13 gols marcados e 9 assistências anotadas. No total foram 57 jogos pelo Barça na temporada, onde ele marcou 34 gols e deu 26 assistências. 60 participações em gol. 3 títulos conquistados, vitória em todos os 4 clássicos contra o maior rival, com direito a gol e assistência em quase todos esses jogos. O brasileiro foi disparadamente um dos jogadores mais decisivos na temporada. E agora vem a pergunta: o que tudo isso que ele fez rendeu pra ele? Um 5º lugar na Bola de Ouro, com 620 pontos, ficando atrás do Salah e do Vitinha. E do Lamine Yamal e do Dembélé, que foi o primeiro. Mas Salah e Vitinha, pelo amor de Deus, aí não dá. Olha, rapaziada, não me entendam mal, tá? O Dembélé em primeiro, eu não acho que tenha sido um roubo, como foi, por exemplo, o Rodri com o Vini Júnior lá na temporada 23-24. O cara realmente levou todos os títulos, foi muito importante pra conquista da Champions, né? A primeira Champions do Paris Saint-Germain foi vencida pelo Dembélé, velho. Muito mérito do Luiz Henrique, que montou o time e tudo mais, só que o Dembélé foi peça crucial pra isso, mano. O mesmo PSG que já teve Neymar, Mbappé, Messi, e não conseguiu vencer a Champions League, conseguiu vencer com ele, com o francês, com o Dembélé. Então, assim, não tenho o que dizer, ele realmente mereceu e venceu o prêmio. Tudo certo. Agora, 5º lugar pro Rafinha, aí já é sacanagem. Mano. E vai piorar, tá? Se liga aqui. Os 11 melhores jogadores pela FIFA. O time do ano. Donnarumma como goleiro, Patti e Van Dijk na zaga. Os laterais foram Hakimi na direita e Nuno Mendes na esquerda. Até aí, irmão, tudo certo, nada a reclamar. Meio campo. Pedri, Vitinha, Palmer e Bellingham. Vamos continuar. Finalizando o ataque, Dembélé e Lamine Yamal. Rapaziada, 60 participações em gol, 22 só na Champions, e mesmo assim não foi o suficiente pro Rafinha ser considerado, ser pelo menos lembrado nos 11 iniciais da FIFA. Eles acham que o Palmer e o Bellingham mereciam mais. É brincadeira isso aí, tá? O Vini foi sim roubado na temporada 23-24, quando ele deveria ter ganhado a Bola de Ouro e o Rodri levou dele, a gente sabe disso, né? Tem até um vídeo no canal aqui que eu toco nesse assunto. Só que, pô, mano, pelo amor de Deus, o Vini foi e ganhou o The Best. A FIFA meio que corrigiu, né, esse erro que aconteceu e deu o The Best pro Vini ali. E mesmo na Bola de Ouro, que ele foi roubado, ele ficou em 2º. Ele não ficou em 5º. O Rafinha merecia, poderia ter ganhado. Mas o Dembélé roubou? Não. Em nenhuma hipótese, o Dembélé foi merecido demais. Agora, o 5º lugar, não dá. E ficar fora dos 11 da FIFA também é tosco. Isso aí é ridículo. Bellingham e Palmer, porra, pelo amor de Deus. Colocaram o Palmer ali pelo Mundial de Clubes, velho. Só por isso. E o Bellingham... ninguém sabe o que ele tava fazendo ali. E é isso, rapaziada. Se você curtiu o vídeo, por favor, deixa aquele likezinho aqui, se inscreve no canal. Esse vídeo deu um trampo desgramado pra ser feito. Eu tô aqui, ó, há semanas tentando produzir ele, pesquisando o roteiro, trabalhando na edição. Dá muito trampo, velho. Mas eu espero que vocês curtam. Já fazia muito tempo que eu queria falar sobre Rafinha por aqui. Tamo na luta aí pra chegar em 200 mil. Estamos bem perto, quase nos 190. Então só depende de vocês pra que a gente consiga o mais rápido possível, valeu? E lembrando também, não deixe de passar no site da Manual, tá bem fácil. Link no comentário fixado ou na descrição. QR Code também na tela. E assim é a melhor maneira pra você aproveitar esses 40% de desconto na sua primeira compra e ainda receber a bagzinha grátis dele, valeu? Então, ó, é uma oportunidade tanto, hein? Não deixa pra depois. Certo, rapaziada? Muito obrigado por tudo, tamo junto e até o próximo vídeo, hein? Fui!